Bom dia, pessoal, aqui é o Hugo que está falando. Bem-vindo ao canal Construir uma Casa com Economia. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aquilo que eu pensei para escolher um lote para construir a minha casa, sempre visando ter uma construção econômica. Acredito eu que por vezes muita gente não pensa sobre isso ao escolher o lote. No entanto, esta é uma parte fundamental, já que se você quiser gastar pouco na construção da sua casa. Tanto é que ao final deste vídeo eu vou mostrar para vocês os valores que eu gastei para deixar o lote no ponto para receber a construção. Os especialistas em obra, que são os engenheiros, arquitetos, que tem por aí pelo YouTube, eles aconselham que quando você decidir fazer uma construção, a primeira coisa que você tem que decidir é qual é o orçamento disponível para aquilo que você tem. No entanto, o que a gente vê por aí é que pessoas agem no impulso, comprando um terreno que elas acreditam que seja um terreno barato e sem levar em consideração qual o impacto que isso aí vai ter no orçamento delas. Eu, como bom taurino que sou muito pé no chão e eu preciso conhecer melhor, saber exatamente o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou investindo tanto dinheiro. Vou falar para vocês o seguinte, que na construção de uma casa econômica é necessário que você pense nisso de uma forma global. E isso envolve a compra de um terreno. Você não pode comprar um terreno qualquer. Porque se você compra um terreno sem conhecer, saber sobre aquele terreno, somente quando a obra estiver sendo feita, você vai perceber que o custo da movimentação da terra ou para fazer um muro de arrimo pode ficar bem mais alto do que o custo da própria casa. Então você tem que saber aquilo que você está fazendo ao comprar um lote. E é por isso que, ao final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês os valores envolvidos na movimentação de terras do meu lote, até o ponto que eu deixei ele pronto para a construção. Eu vejo muitas pessoas na internet, nas redes sociais, perguntando se ela deve ou não comprar aquele terreno barato que ela encontrou. E geralmente quando ela mostra a foto do terreno, é sempre um terreno em aclive ou em declive, ou seja, um terreno inclinado. E se você não tem um irmão engenheiro que jure de pé junto para você, que ele tem uma solução para resolver aquele problema, para você construir sua casa de forma barata, cara, fuja desse tipo de terreno. Um terreno, qualquer movimentação de terra que você fizer, sempre tem um alto custo. Então, tente sempre comprar o terreno mais plano que você puder. Fuja de terrenos com aclives ou declives. Essa questão da inclinação do terreno é apenas o primeiro ponto a ser observado quando você se depara com um terreno. O segundo ponto a ser observado é sobre a resistência do terreno. Porque a resistência do terreno, ele pode fazer ou a sua obra ficar bem mais cara do que você espera, ou ela pode apresentar outras soluções que tornam a sua construção mais barata. Então por isso que você deve procurar conhecer o seu terreno. Por vezes eu vejo muita obra parada por aí e eu sempre me pergunto, poxa, será que aquela pessoa, quando ela começou a construir aquela casa, ela não sabia quanto dinheiro ela tinha disponível? Mas às vezes o que acontece? O fato é que quando ela foi e comprou o lote, e ela não pensou na questão do solo. E aí ela teve essa surpresa de ter um custo muito elevado em relação ao solo. Por quê? Porque não procurou conhecê-lo. Por vezes, andando por aí, a gente vê muita obra parada, né? E eu sempre fico pensando, será que a pessoa não sabia quantos recursos ela tinha disponível? Ou será que ela não conhecia o solo no qual ela está construindo? Por quê? Porque a movimentação de terra, gente, é muito caro. Um muro de arrimo é muito caro. Ou, se o lençol freático for muito profundo, a fundação necessária ali vai custar muito caro. Por outro lado, pessoal, se o seu terreno tiver um solo bom, isso te oferece outras possibilidades. Aqui no Brasil, os engenheiros, eles são muito acostumados a fazer o mesmo tipo de fundação. E eles não se preocupam muito com a economia que o cliente está querendo fazer. Então, se você quer fazer uma casa econômica, você tem que se apossar do seu projeto. Você tem que fazer uma crítica. Se o solo é bom, qual é o tipo de fundação mais indicado ali para sua casa? Será que não tem uma fundação que possa ser mais barata? Então você tem que questionar isso e questionar o engenheiro. Se você não tiver muita firmeza na resposta do engenheiro, procurar uma segunda opinião, porque é isso que faz com que você economize, você tomando posse da sua própria obra. Mas essa questão da fundação,
eu vou discuti-la melhor em outro vídeo. Hoje eu vou me concentrar somente no solo, apesar de que um assunto está intimamente ligado ao outro. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre o CUB? O CUB é o custo unitário básico, que é um índice utilizado pela construção civil para ter um valor aproximado de quanto que vai custar uma casa. No entanto, para vocês perceberem o quanto que a questão do solo é importante, esse índice ele não leva em consideração o valor da movimentação da terra e nem da fundação. Ou seja, ele só analisa os custos da mão de obra, de materiais e de maquinário utilizado. E deixa por fora o solo. Por quê? Porque não dá para prever qual é o custo que vai ter o solo, se você não o conhece. Então, nem mesmo o índice se arrisca a fazer um valor sobre esse aspecto. Se você ficou curioso em saber o CUB aí do seu estado, eu vou deixar aqui o link para vocês, em que vocês podem escolher o seu estado e verificar aí qual é o preço de uma casa, considerando o CUB. Então, qual é a melhor forma de você conhecer o terreno que você está comprando? É você ter o estudo de solo daquele terreno, que é uma coisa que pode vir junto com o terreno, ou seja, o proprietário pode te oferecer esse estudo de solo, ou você mesmo pode comprá-lo. É lógico que se você estiver olhando muitos lotes, vale a pena você perguntar à sua vizinhança qual o tipo de fundação ela construiu, né? A casa dela, qual foi o tipo de fundação. Mas a partir do momento que você estiver decidido por um lote especificamente, vale a pena você gastar uns R$2.000, sei lá, para poder conhecer esse solo. Justamente por isso que eu falei para vocês. Por quê? Ao mesmo tempo você pode decidir que não vale a pena comprar aquele terreno, porque o solo não é bom, as fundações ali você vai gastar muito para poder fazer a fundação da casa, ou você pode ter também uma decisão de fazer uma fundação mais barata, por exemplo. Para mim, alguns aspectos são muito importantes na aquisição do lote, como por exemplo, qual é o grau de urbanização dele, se tem água, se tem esgoto, se a internet chega fácil até aqui, a internet cabeada. Além disso também, para mim, é importante a questão da documentação. Eu, como vou fazer uma construção financiada, o banco exige que o lote esteja regular, ou seja, com toda a documentação em dia. E aí, pessoal, com todas essas ideias na cabeça, lá fui eu procurar um lote para fazer a construção. Eu morando em Salvador, lógico que eu gostaria de um lote que fosse à beira-mar, né? No entanto, isso se tornou muito fora do alcance do meu bolso. Tentei olhar outros lugares próximos, né? Lugares praieiros, né? Que ali Eu até tentei procurar lotes ali pelo litoral norte, mas o que acontece? Os terrenos eram muito pequenos, os preços eram muito altos, bem mais do que eu gostaria de pagar em um terreno, e também eu não tinha muita certeza sobre o grau de urbanização do terreno. Até que eu vi um anúncio de um terreno e eu resolvi conhecê-lo. Quando eu cheguei lá, eu vi que o terreno ele era muito inclinado. Eu até pedi para o João ficar ao lado de um barranco para que vocês possam ver a altura desse barranco. Por vezes, pessoal, você olha para um terreno e acha que ele é plano, mas isso é apenas uma ilusão de ótica. Somente no estudo do solo é que você vai ver qual é a real inclinação ali daquele terreno. Agora, você imagina cujo barranco já é dessa altura. Então, todo o custo de movimentação de terra ele tem que ser evitado. E isso é uma coisa que eu tinha decidido, que eu não teria um custo elevado. E mesmo assim, como vocês vão ver, o custo também não foi baixo, para poder deixar o lote nos conformes. Para vocês terem uma ideia, um lote ele pode parecer plano, mas quando você pega o estudo, você vai descobrir que pode ter uma diferença de 1 metro de altura entre o início e o fim do lote, ou até 2 metros. Então, você tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Bom, eu acabei desistindo desse lote, mas eu me apaixonei pelo condomínio. E agora eu vou deixar com vocês aí algumas imagens dos lotes que eu visitei neste condomínio. Esse aqui, eu acho que esse aqui dá para fazer um platô aqui e outro ali, né? Ele é muito pouco, na realidade ele não chega nem um declive, aí ele tem só uma fabricazinha. Eu fiquei embaixo aqui daquele lote lá, né? Aquele lote lá em cima, a guarita, fica bem aqui em cima dele. Ele parece que ele tem duas, ele parece que tem uma aqui mais ou menos, depois tem uma queda lá embaixo, né? Que a parte
mesmo que dê, mas acaba que tudo é muito inclinado, entendeu? Até o terreno, ó, a dificuldade que seria para colocar uma piscina. Imagina, de forma alguma. Dificuldade nenhuma. Não, depois que corta essa terra aqui, ela ficaria uma coisa. Olha só. Ó, aqui, ó. Continua assim, viu? Vocês podem perceber que os vendedores, para eles todo terreno é plano, tá? Ele tá ali para vender o terreno. Então sempre vai falar, o terreno é quase plano, o terreno é plano. Não. Você que tem que ter a sua crítica, se possível tem o seu profissional, se você tiver um profissional, leve ele até o terreno e ele que vai dizer se o terreno é plano ou não. E finalmente, aqui está o terreno que eu comprei. Esse é 26 do setor O, etapa 1. Este terreno, ele tem 683 metros quadrados e ele me custou R$200 mil, que é um valor que está bem no limite daquilo que eu gostaria de pagar no lote. Eu espero compensar isso fazendo uma construção econômica. Ele é bastante plano, como vocês podem ver aqui no projeto, em que tem o perfil dele, e vejam que ele só vai caindo no final, onde que vai ser acomodada a casa, é que tem uma leve queda. E como prometido, aqui estão os valores para tornar o solo pronto para receber esta casa. A caçamba de areia, R$ 1.200. A caçamba de gravilhão, R$ 1.595. Aluguel de máquina vibratória, R$ 370. Arenoso, R$ 1.250. Mais areia ainda, R$ 1.450. E mão de obra, R$ 714. Totalizando R$ 6.579. Então vocês podem ver que mesmo para um terreno igual a este, em que a maior parte dele é plana, olha o custo que eu tive. Então por isso que você tem que ter bastante cuidado na escolha do terreno que você vai comprar. E antes de terminar, eu quero dar uma dica para vocês que se você mora no condomínio principalmente, procure na sua vizinhança se os seus vizinhos têm areia disponível de qualidade. Isso aí vai fazer com que esses valores fiquem mais baratos do que você comprar em loja de construção, que inclusive foi isso que eu fiz aqui. Ufa! Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, peço que vocês deixem aí no comentário, sigam o canal para que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, que vai ser sempre nessa toada. Espero que vocês tenham curtido, e este foi apenas o primeiro vídeo. Eu espero seguir adiante, sempre passando essa mensagem. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.